queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo é de número 2 e o verso de número 14. Eu só queria que você se acomodasse, pode ficar em pé por enquanto, mas nós estamos em muitas pessoas. Se você puder colocar o seu telefone para vibrar, já tivemos alguns casos aqui de telefone tocando no meio do culto. E não trafegasse, não andasse na hora da palavra. Segura um pouquinho aí para você ir ao banheiro depois, para a gente poder prestar bastante atenção na palavra de Deus. Essa palavra falou muito ao meu coração essa semana, e eu não tenho dúvidas que ela vai falar também com você. O tema da mensagem é proibido murmurar. E eu queria que você procurasse alguém e diga assim: você está proibido murmurar. Eu acredito que ninguém aqui murmura, mas talvez seja um antídoto para que nós venhamos a louvar ao Senhor. Filipenses 2,14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações. Talvez a sua tradução está sem queixas, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis em meio de uma geração corrupta e perversa, entre o qual resplandeceis como luzeiros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não corri em vão, nem trabalhei em vão. Amém? Senhor, nos ajuda. Eu peço a tua misericórdia nessa noite, que o Senhor possa falar ao nosso coração de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se assentar. Vamos repetir de novo. É proibido murmurar. Hoje eu quero falar sobre é proibido murmurar. Para você que está aqui a primeira vez, nós estamos em uma série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Há mais de um mês estamos falando dessa carta que nos convida a nos alegrar no Senhor. É um convite a buscarmos santidade e também é uma instrução sobre perseverança em meio a tantas perseguições que nós sofremos no decorrer da nossa caminhada cristã. Pois bem, hoje eu quero falar sobre um pecado que a maioria de nós cometemos, que é o pecado da murmuração. Talvez você não saiba, mas o pecado da murmuração foi o pecado que fez Israel perambular pelo deserto durante 40 longos anos. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos irmãos em Corinto, ele dá uma série de instruções à igreja infantilizada, carnal e secularizada que era a igreja de Corinto. Ele diz que o povo de Israel cometeu imoralidade sexual, o povo de Israel cometeu depravação, o povo de Israel cometeu idolatria, mas um dos pecados que fez com que o povo de Israel perecesse, diz a Bíblia em 1 Coríntios 10, versículo 10, foi que eles se queixaram. Então Paulo diz: e não se queixem, como alguns dos israelitas se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Deus destruiu o povo através do anjo destruidor, porque o povo murmurava, o povo reclamava demais, o povo se queixava demais, o povo balbuciava com a sua boca em silêncio, e Deus ouvia, era gritante aos ouvidos de Deus. Eu sei que você sabe, talvez melhor do que eu, que o diabo só trabalha na permissividade que nós damos a ele. Paulo escreve à igreja de Efésios no capítulo 4, versículo 27, para que eu e você não venhamos a dar ocasião ao diabo. O diabo, ele trabalha na área que eu forneça a ele legalidade. Na área que eu não forneço legalidade, ele não tem espaço para trabalhar. Por isso que a maioria das pessoas se tornaram o diabo de si mesmo, porque elas dão espaço ao inimigo trabalhar. O inimigo entra, destrói, rouba e mata. Eu queria que você observasse a história de Israel. A história de Israel é muito engraçada, porque Israel se tornou um povo que habituou-se com a cultura da murmuração.
Quando o povo estava no Egito, eles murmuravam porque estavam no Egito. Quando eles saíram do Egito, eles murmuraram porque saíram do Egito. Diz a Bíblia que eles sentiram fome, Deus mandou o maná, e quando o maná caiu, eles murmuravam porque queriam comer carne. Após comer carne, murmuravam porque queriam tomar água. Após tomarem água, murmuraram contra Deus e contra Moisés. Quando chegaram na terra prometida, murmuraram também, mesmo estando na terra prometida. Então se tornou uma cultura, o povo de Israel murmurar. Eles murmuravam de tudo. Sabe qual foi o resultado de tudo isso? Morte, sepulturas abertas. Porque Deus não tolera a murmuração, Deus não aceita a murmuração, Deus rejeita a murmuração, Deus sente asco do nosso balbuciar de boca reclamando, porque quando a gente murmura, nós estamos dizendo para Deus que Ele não sabe fazer bem feito. E a gente está fazendo a mesma coisa que Israel fez no Egito e no deserto durante 40 anos, murmurando, é murmuração em cima de murmuração. É impressionante como a gente murmura de tudo. Você vai concordar comigo, a gente reclama porque está trânsito demais. A gente reclama porque a comida não saiu do jeito que a gente gostaria de comer. A gente reclama quando o domingo está nublado. Eu queria que tivesse sol hoje. Aí Deus manda o sol, a gente fala, eu queria que tivesse aquele friozinho gostoso. A gente murmura porque faltou dinheiro. E murmura porque o dinheiro está sobrando também. A gente murmura dos políticos, dos governadores, a gente murmura do Brasil, sem contar daqueles que murmuram da igreja, do pastor, da congregação, do trabalho, da casa. Deus, eu queria uma casa maior. Aí quando Deus te dá a casa maior, você diz, mas essa casa é muito grande para limpar. Deus te dá uma casa menor. Mas é muito pequena para eu ter lazer. Você pede para Deus um carro novo, Deus te dá um carro novo. Aí quando vem o IPVA, você reclama porque o IPVA é caro. Você está vendo como a gente reclama de tudo? Você entende, amém? Nada está bom para a gente. A gente quer tudo do nosso jeito e sempre nós temos uma objeção. O problema é que o murmurador, ele não percebe que ele faz com que a murmuração se torne um hábito na vida dele. E ele se torna um ser radioativo. É um problema andar perto de gente que murmura o tempo todo, porque a murmuração ela é contagiosa. Lembra dos 12 espias que foram visitar a terra de Canaã? Foram 12, 10 voltaram murmurando. 10 pessoas foram contaminadas, somente 2, Josué e Caleb, disseram, nós vamos entrar na terra, nós vamos possuir a terra, porque foi Deus quem prometeu a terra para nós. Então a murmuração é algo contagiante, e a gente vive descontente o tempo inteiro. Só que, se nós pararmos para pensar aqui, esse hábito de reclamar de tudo, de questionar tudo, de contender por tudo, de se queixar por tudo, ele não somente causa um problema entre eu e Deus. Percebe que aqui é uma vertical entre eu e Deus? Quando eu murmuro, eu ofendo a santidade de Deus. Quando eu questiono as decisões de Deus, eu ofendo na vertical quem é Deus. Mas eu também me prejudico na horizontal, os meus relacionamentos. Eu quero que você preste muita atenção agora. A murmuração, quando ela não é controlada, quando ela não é estancada, ela se torna uma patologia. A murmuração se torna patológica, algo constante, algo cronificado, algo visceral. E quando a murmuração se torna algo patológico, se torna uma doença. Talvez você não sabia, mas a murmuração, ela desperta a depressão. É chamado na ciência como distimia. Diga para quem está do seu lado, distimia. Diga mais forte, distimia. Mais uma vez, distimia. A distimia é uma depressão leve. A distimia ela é causada por tristeza, ela é causada por falta de energia, ela causa colapsos de memória, ela causa isolamento social. Então você começa reclamando de uma coisa, amanhã reclama de outra, amanhã reclama de outra, aí se torna um murmurador crônico. Amanhã você está reclamando de tudo e você não percebe. Isso vai despertando em você uma depressão leve chamada distimia.
Enquanto a depressão profunda te deixa dentro de um quarto fechado, isolado, querendo a morte, querendo subir na ponte e se jogar, a distimia, ela é diferente, porque você pode ser vitimizado pela distimia e continuar tocando a sua vida. Muitas pessoas estão tocando a sua vida, mas murmurando. Muitas pessoas estão tocando a sua vida, mas angustiados. Muitas pessoas estão tocando a sua vida, mas depressivos. Muitas pessoas estão tocando a sua vida, mas sempre desmotivados e sempre reclamando de tudo, sempre questionando tudo. Eu quero que você preste atenção aqui. Segundo a Universidade de Stanford, o ato contínuo de reclamar traz consigo alguns efeitos colaterais para a saúde. O ato contínuo, linear, perene de murmurar, de queixar-se, de questionar, ele traz malefícios para a minha saúde, para o meu corpo. Toda vez que eu fico murmurando, o meu corpo sente, o meu corpo sofre, o meu corpo reage. Você sabia que 30 minutos, quantos minutos? Quantos minutos? 30 minutos de negatividade, 30 minutos de queixas, de reclamões durante o seu dia, pode afetar gravemente o seu cérebro. 30 minutos de reclamação por dia, ele afeta a sua capacidade cognitiva, ele prejudica o seu hipocampo, a sua memória. Quando a gente está reclamando, sabe o que acontece? A murmuração faz com que o meu organismo produza cortisol. Você que é da área da saúde, você vai entender melhor do que eu. O cortisol, ele é o hormônio que equilibra o estresse. Ele controla o estresse. Mas quando ele é em alta escala, ele prejudica a minha saúde. Então o que acontece quando alguém desenvolve um hábito de murmurar? Cortisol aumenta, afeta a minha saúde. Eu quero falar com vocês aqui sobre 5 coisas que acontecem com o corpo de quem reclama. 5 coisas que acontecem com o corpo de quem reclama. Primeiro, quem reclama muito diminui a inteligência, porque o cortisol afeta o cérebro. Logo, tem dificuldade de aprender, tem dificuldade de armazenar informações. A esposa fala assim: pega a toalha branca, você pega a vermelha. Não tem ninguém aqui, né? Você diz: vou pegar uma pera para comer no carro. Aí você abre a pera, pega uma laranja. Quando você está dentro do carro, nossa, não trouxe nem a faca para descascar, peguei a fruta errada. Você vai pegar o documento A e pega o documento B, você se esqueceu. Olha aí, será que não é a murmuração? A murmuração, ela causa no nosso corpo depressão. Por quê? Porque ninguém quer andar com murmurador. Ninguém quer caminhar com quem fica murmurando. Amém? Como ninguém quer caminhar com quem murmura, a pessoa fica sozinha. Ou atrai os que são iguais a ele, ou a ela. Então, a causa da depressão, porque o murmurador, ele afasta a possibilidade de relacionamento, ele causa isolamento. A murmuração contínua, segundo a ciência, aumenta a nossa pressão arterial. Como o cortisol aumenta, o que acontece? Dá estresse, rancor, mágoa, chateação. Então, quanto mais a gente reclama, mais magoado a gente fica. Em doses altas, isso aumenta a batida do meu coração. E aumentando a batida do meu coração, eu posso ter a qualquer momento um AVC, qualquer momento um infarto. Olha os malefícios colaterais da murmuração para o meu corpo. Sem contar que quem murmura, diz a ciência e a faculdade de Stanford, que favorece o ganho de peso. O cara fica gordinho, que nem eu. Pastor, eu estou engordando significativamente. A ciência diz que favorece o ganho de peso. Por quê? Porque reclamar deixa exposto a superdosagem de cortisol no sangue. O cortisol, ele diminui a massa boa e aumenta o peso. Sem contar que afeta a nossa imunidade. A gente fica doente por qualquer coisa, porque a gente é afetado por isso. Eu te disse 5 coisas que a murmuração causa na vida de quem fica murmurando, no nosso corpo. Imagina o dia inteiro no computador, ou no celular, ou na frente do Instagram, na rede social. Aí no outro dia ele já está bem. Mãe, te amo. Mãe, te ajuda a limpar a casa. Pai, vou lavar o carro para você. No outro dia não fala com ninguém.
Então, muitos jovens, por esse crescimento de hormônio, são afetados pela distimia, esse descontrole emocional. E também a terceira idade. Salvo exceções. Conheço pessoas de 70, 80, 90 anos que são agradabilíssimos de estar e conversar. Eu não é? E é interessante porque afeta os jovens e afeta as pessoas da terceira idade. E aí eu me lembro, porque na ciência diz que são os rabugentos. Já viu essa expressão? É da sua fase essa expressão? Véi rabugento. Tinha uma vizinha, véi rabugenta. Essa expressão rabugento quer dizer que é um velho murmurador. Eu conheço pessoas com 20 anos que é um rabugento, murmurador, 25. Não estou falando de idade, eu estou falando de um estado de espírito. Então a distimia pode pegar um garoto de 15, uma mãe de 20, um pai de 40 e um senhor de 70. Pode pegar um homem de 30. Ninguém aqui está imune a reclamar em um mundo volátil como o nosso. Toda hora o mundo muda. E a gente está reclamando o tempo inteiro. A gente está reclamando, virou um hábito reclamar. Só que Paulo vai dar um conselho à igreja de Filipenses. Olha o que Paulo diz. Se vocês querem brilhar como estrelas em meio a uma geração perversa e depravada, não se tornando irrepreensíveis e insinceros, vocês precisam fazer tudo sem murmuração e sem contenda. Se eu quero brilhar no meio dessa geração perversa e depravada, eu preciso me distinguir dos demais. O que se espera de um servo de Deus? A diferença de quem não serve a Deus. A Bíblia diz que outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Então, se eu murmuro, Paulo diz, fazei todas as coisas sem murmuração. Se eu fizer as coisas murmurando, eu desconstruo tudo aquilo que fiz, mesmo que fiz com excelência. Você pode ser bom em tudo, você pode ser perito, ter know-how, ter capacidade intelectual, você pode ser bom em todas as esferas do conhecimento humano. Se fizer murmurando, Paulo diz, desfez o que fez por murmurar. Conhece alguém que murmura muito? Não conhece. Eu vou te dar aqui duas coisas rapidamente para você entender. O que você deve fazer para você não murmurar? Como é que você vai vencer a murmuração? Vou te dar duas coisas aqui rapidamente. Primeiro, mude a cultura da sua boca. Ao invés de reclamar, agradeça. Eu não ouvi um amém. Eu vou falar de novo aqui. O que fazer para vencer a murmuração? Mude a cultura da sua boca. Ao invés de reclamar, agradeça. Quando você sentir vontade de reclamar, agradece a Deus. Salomão diz, no tempo da prosperidade, goza. No tempo da adversidade, considera. Por quê? Porque Deus fez o dia bom e o dia mau. Todos os dias vai ter mal em si, não que o dia seja mal, mas vai ter mal dentro do dia. E eu preciso ter resiliência para agradecer a Deus quando o dia é bom e quando o dia é mau. Por isso em tudo dai graças. Você não parou para perceber? Reclamamos de coisas insignificantes. Irmãos, nós temos duas mãos, graças a Deus. Hoje você veio para cá de carro, ou a pé, ou de Uber, ou de táxi, ou de ônibus, ou de trem. Você chegou até aqui. Você tomou café pela manhã, almoçou à tarde, tomou um banho quente, se arrumou e veio para a igreja. Tem pessoas que não têm isso. Tem gente que tudo que queria não era uma casa nova, um carro novo, ou um salário um pouco maior, era só poder levantar da cadeira de rodas e jogar bola com o filho. Tinha mães que tudo que queria era amamentar o filho ou a filha, porque teve câncer e foi amputado os seios. E você murmura. Você murmura porque a carne está um pouco dura. E tem gente que está tendo uma refeição por dia. Quando você sentir vontade de murmurar, e você vai sentir vontade de murmurar, eu sentirei vontade de murmurar, substitua murmuração por gratidão, mudando a cultura da sua boca. Ao invés de reclamar, agradece. Eu queria saber se você tem motivos para agradecer a Deus por todos os benefícios que
que Ele tem feito a você. Te deu família, te deu casa, te deu saúde, te deu chuveiro quente para você tomar banho, te deu um teto para você dormir, te deu um par de pés para você usar os seus calçados e trafegar para onde você quiser. Ele te deu 2 pulmões para você respirar o ar. Sem pulmões você não respira. Ele te deu um fígado, te deu um corpo humano. Ele te deu olhos para você ver a natureza. Você já parou para ouvir o som dos passarinhos? Tem tanta coisa significativa no mundo e a gente fica reclamando de tudo. Quando você sentir vontade de murmurar, para e agradeça. Ao invés de reclamar, agradeça. Não fique lançando palavras negativas contra as coisas que você faz. Esse filho é um endemoniado. Minha filha não presta. Esse meu casamento é uma droga. Espera aí, alguém te obrigou a casar? Alguém colocou uma carabina no seu peito e te levou para o altar? Engraçado que você reclama das suas próprias decisões. Esse trabalho não vale nada, mas alguém te obrigou a estar lá? Não fica lançando palavras negativas. Você pegou o laudo e já assinou que é câncer. Você não fez nem a biópsia ainda para saber. A gente fica liberando palavras negativas. Vai falir, vai quebrar, vou ficar com depressão, meu marido não presta, eu não vou conseguir a minha casa própria, eu não vou conseguir minha liberdade financeira, eu não vou passar na prova. E aí você vai atrair aquilo que você diz. Quando você for reclamar, fala, não, peraí, não vou reclamar não. Tem gente pior do que eu. Ai, irmão, você pode ter certeza que tem criança agora na África querendo um biscoito de chocolate, só um biscoitinho, para tomar de janta. E a gente muitas vezes com a pizza, não gostei do gosto da pizza. Fala no Outback, aí o pão vem um pouquinho duro, eu não gostei do pão não. Hã? É verdade? Então diga assim, eu vou mudar a cultura da minha boca. Ao invés de reclamar, vou agradecer. Quem diga amém por isso? O que fazer para vencer a murmuração? Essa aqui eu não sei se eu posso falar não. Domestique a sua língua. Hã? Como é que eu vou vencer a murmuração? Domesticando a minha linguinha. Pega a sua Bíblia, se você a trouxe. Abra comigo em Salmos 141, versículo 3. Esse é o versículo da minha vida. Salmo 141, versículo de número 3. Bispo, como é que eu vou fazer para vencer murmuração? Adestrando esse órgão pequeno que Tiago diz que inflama o curso das coisas. Tiago diz que com essa língua aqui a gente amaldiçoa e bendiz. Ele diz que essa língua aqui, ela é que nem peçonha mortal, é um veneno mortal. Irmão, a gente não tem noção do que a nossa língua é capaz de fazer quando nós não adestramos a mesma. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 141, versículo 3. Coloca, Senhor, uma guarda. Na NVI está assim, ó. Põe, Senhor, uma guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. O salmista está pedindo para Deus o seguinte: ó Deus, se possível, coloca uma tetra na minha boca. Sabe o que é aquela chave tetra, né? Alguém sabe? Aquela chave que... Ele está dizendo assim: Senhor, coloca uma tetra na minha boca. Coloca um cabo de aço na minha boca. Coloca guardas na minha boca. E ele vai mais além. Ele diz: Senhor, coloca a guarda na minha boca e fica vigiando. Porque eu posso arrancar a trave e continuar falando. Ô Deus, você guarda a minha boca? Guardo, filho. Mas vigia. Vigia as portas dos meus lábios. A Bíblia diz o quê? Que contamina o homem? Sai da onde? Do coração. Então com essa boca você abençoa e maldiz. Agora o que é impressionante? Sabe o que é impressionante? É que você não tem gestão da vida alheia, mas você tem gestão da sua própria vida. Eu não posso colocar guardas na boca do Jet, mas posso pôr na minha. Não posso pôr guardas na boca do Juliano, mas posso pôr na minha.
Eu não posso colocar uma tetra na boca do Maurício, mas posso pôr na minha. Não tenho gestão sobre a boca alheia, mas tenho gestão sobre a minha própria boca. E eu quero dizer para você aqui, você precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, costurar a sua boca. Quando você fala, agora eu vou descascar, vai contender? Agora eu vou virar mesa, eu vou chegar amanhã na empresa, eu vou quebrar tudo. Eu vou pegar ela e eu vou destruir com ela. Põe em guarda aqui, ó. Palavra quando sai da sua boca já era. E o problema está aqui. As pessoas falam o que querem, da forma que querem, sem reflexão no que disse, depois se vitimiza. Eu não falei nada. Foi ela que me agrediu. Foi ele que falou. Tem pessoas que são como vinho, são boas com uma rolha na boca. Tem pessoas que só ficam boas com uma rolha na boca. Eu não posso pôr rolha na boca de ninguém, mas posso pôr na minha boca. Você conhece alguém que você queria colocar cimento? Vamos lá. Durepox, Araldite, cola tenaz, super bonde, rolha, prego de aço. Fala, quero ver soltar agora. Não dá vontade às vezes de falar, irmão, por que você não fica quieto, irmão? Mas a gente não pode, a gente pode cuidar da nossa própria língua. Como é que eu faço sem murmuração e sem contenda? Paulo não está dizendo só no âmbito religioso, porque dentro da igreja o que tem mais é murmuração. Se você andar pelo corredor das igrejas, você vai ver gente murmurando, não concordo, não acho certo. Se eu fosse Deus, eu não teria colocado o bispo. Aleluia. Mas você não é Deus. Amém ou não? Se eu fosse o dono dessa empresa, eu não faria isso. Mas você não é dono, você é funcionário. Então tem que andar conforme o que Deus pré-estabeleceu. Ó, fecha a sua boca. Amém? O que fazer para vencer a murmuração? Pedindo a Deus que coloque guarda na minha boca e vigie a porta dos meus lábios. Agora, por que é tão difícil a gente vigiar os nossos lábios? Porque se torna um vício. Quantos ouvidos você tem? E boca? Uma. Por que será? Para que a gente escute muito mais e fale muito menos. Por que é tão difícil a gente domesticar a língua? Provérbios 21, versículo 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias da alma. Você já ficou triste porque você falou algo e depois se arrependeu do que disse? Quem já ficou assim, levanta a mão. Eu sou o primeiro. Olha o que o salmista disse. O que guarda a sua boca e a sua língua, ele guarda das angústias. Então, quer evitar ficar angustiado? Fecha a boca. Pensa para falar. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele a que ama comerá do seu fruto. Pedro vai mais profundo ainda. 1 Pedro 3,10 ele diz: quem ama a vida e quer dias bons, refreia a língua do mal. Irmão, todo mundo quer qualidade de vida. A gente quer ter família, a gente quer viajar, a gente quer sol de Ipanema. É ou não é? A gente quer ter conforto. Aí Pedro vem dizer o seguinte: quer ter tudo isso? Refreia a língua. Às vezes alguém está te olhando de longe, dizendo, vou promover ele, eu vou promover ele. Aí você fala demais, você vai lá para o final da fila. Às vezes Deus está dizendo, eu vou fazer isso por ela. Aí fica murmurando, vai ficar perambulando no deserto. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10, 30, 35, até aprender. E todas as vezes que você vai ser promovido, você vai ser tentado a murmurar.
Quer viver dias bons? Refreia sua língua. Aí é engraçado. Posso falar? Que aí você vê uma galera que está vivendo uma vida toda amarrada. 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, se batizou na igreja, aleluia. Vida destruída, irmão. Por que será que é, hein? Ninguém está no M à toa. Você entende, né? Entende? Hã? Vocês são maduros, né? Hã? Deus não me ama, ninguém me vê, ninguém me ajuda. Aí Deus já mandou o helicóptero tirar da água, o barco, o jet ski, ninguém me ajuda. É morte. Então eu tenho falado isso para mim mesmo. Eu preciso falar só o necessário. Às vezes vai vir na ponta da sua língua para você falar algo para alguém, você tem que refletir o que você vai falar. Pastor, eu sou sincero, falo na cara. Às vezes você não é sincero, você é sincerista. Porque o sincero, ele fala, mas ele não fala para matar. Ele fala para construir. O problema é que muita gente está dando crítica construtiva sem construir nada na vida do outro. Tiago diz o quê? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Esse pronto vem da palavra táxi. Táxi passa toda hora, ó. Para lá, para lá, para lá, para cá. Agora é Uber, né? Para lá, para cá, para lá. Todo homem tem que ser pronto para ouvir, disponível. Mas para falar, porque a murmuração azeda a alma. A murmuração faz com que a pessoa se transforme em um vampiro emocional. Aí a pessoa começa a se lembrar de coisas antigas. Por isso que o poeta diz, né? No dia triste toda a fragilidade incide, né? O cara para pensar assim, fala, na 6ª série, eu me lembro daquela garota que não quis dançar quadrilha comigo. Aí ele vai daqui no Brás falando, e quando eu estava na 8ª série, eu me lembro. Aí no 1º ano eu me lembro. No 2º ano eu me lembro. Aí vai daqui no Brás falando. Quando você chega no Brás, você já está doente. É ou não é? Vou terminar aqui. Primeiro, como é que eu venço a murmuração? Substituindo reclamar por agradecer. Segundo, domesticando essa linguinha aqui. Pequenininha, né? É o único músculo do corpo que não se cansa. Como é que eu venço a murmuração? Seja alguém agradável. A coisa mais gostosa que existe, irmão, é quando você toma uma xícara de café com alguém agradável. Poxa, é uma delícia. Você senta para conversar e aquela conversa é tão gostosa. Você come um bolo, você toma um suco, você toma uma água. Ou é só um encontro de rua, você abraça aquela pessoa, mas você se sente tão bem, tão confortável. Porque por mais que a pessoa tenha problemas, ela não te enxerga como um lixão e vomita a alma em você. Ela sabe temperar a relação com afeto, com cordialidade, com respeito, com empatia, com altruísmo. É maravilhoso quando você entra num ambiente, você sabe sair do ambiente. É quando você não vem em algum lugar e as pessoas sentem a sua falta. Eu fico entristecido com tanta gente inconveniente, com tanta gente que não respeita a privacidade alheia, tanta gente que faz intromissão na vida do outro. Eu queria te dar um conselho, a Bíblia diz, tira o seu pé da casa do seu irmão, para que ele não se irrite contra você. Você quer ser alguém agradável? Só fale quando pedirem a sua opinião. Você quer ser agradável? Saiba entrar e saiba sair. Tenha educação. O que me deixa enfurecido são pessoas que não têm educação, se intrometem na vida alheia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês são as minhas ovelhas. Eu já me intrometi na sua vida. Eu já invadi a sua privacidade. Eu já violei quem você é. Eu já meti o pé na porta da sua casa e eu tirei a sua privacidade, sim ou não? Nunca, porque eu respeito quem você é. Respeito se dá e se tem. Quando você cuida da sua vida, faz gestão dela, a vida dos outros é um mero acaso. Eu não fico me intrometendo na vida do outro. E eu estou orando em nome de Jesus,
para nós, como igreja Sarão Nações, cuidarmos da nossa própria vida. Aí o outro eu não sei, irmão, não vi. E fulano eu não sei, não vi. O que você acha de fulano? Não acho nada. Deixa eu te ensinar algo aqui. Quando você ouvir uma fofoca desse lado, tenta ouvir também o outro lado também, tá? Porque às vezes alguém vomita a alma aqui e você não ouviu o outro lado e você se contamina aqui, ó. Toda história tem o quê? Dois? Ah, estão falando isso do Zezinho, mas peraí, quem está falando? Irmão Mandede? Deixa eu ver a história do irmão Mandede. Irmão Mandede anda com a irmã Maricotinha, com a irmã Zé. Peraí, deixa eu ver esse lado aqui. E aí? Não é isso não, irmão. Ó. Até para você levar alguém na sua casa, você tem que tomar cuidado. Sabia não? Todo mundo é meu amigo, bispo. Todo mundo me ama. Aí você leva alguém na sua casa que você não fez uma análise. Como é que eu sei que alguém é de Deus ou não é de Deus? Não é pelo discurso não, viu, irmão? Porque bom discurso todo falso profeta tem. Você sabe quando alguém é homem e mulher de Deus? Não é pelo discurso, é pela análise do fruto. Você se distancia um pouco e analisa o fruto. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelos frutos. Aí você não analisa fruto e põe na sua casa. É um perigo. Porque alguém entra na sua casa e fala, deixa eu usar seu banheiro. Até usei essa expressão de manhã. A pessoa entra no banheiro e fala, nossa, que banheiro chique. Ela pega a calculadora do celular dela e fala, vou fazer conta. Quanto que ela gastou nesse banheiro? 3 mil de piso. Põe lá, tá lá no vaso, 3 mil de piso. Eita, o papel é neve. Eita, esse assento aqui é confortável demais. Aí olha no espelho, aí ela começa a fazer cálculo. Ela sai do banheiro, ela vai para a sua sala, ela fica olhando. Ela na mente já vai imaginando um monte de coisa. Irmão, é só você ver. Para um carro das Casas Bahia na frente da casa de alguém, as vizinhas saem para fora. Aí a mulher tem um fogão de 4 bocas, 2 não pega. A vizinha está chegando com um cup top. Tá roubando. Eu falei isso na quarta-feira, eu fui fazer compra. Aí estou com um carrinho aqui. E 2 irmãs se chocou no corredor. Mas foi lindo aquilo. Eu estou de quebradinho aqui, ó. Bonezinho. Aí a irmã fez assim no carrinho da outra, ó. Aí olhou pro dela e olhou pro do outro. Porque a outra irmã estava tudo bem arrumadinho as coisas, e um carrinho estava lotado. E ela com um carrinho com menos produtos. Mas irmã, sabe aquela cara assim, nossa irmã, dá uns 2 pau essa conta aqui. A gente tem que ser pessoas agradáveis, gente. Eu amo vocês, tá? Mas eu posso dar um conselho para você? Não seja um crente chato, não. Tem crente que é chato demais. Amém ou não? Porque se a gente for chato, como é que a gente vai brilhar no meio de uma geração depravada e corrompida? Não brilha. Fala, esse aí é... Enquanto a gente está lá contendendo para ver quem prega, quem canta, quem louva, quem dança, quem pula, quem tem espírita pegando cesta básica, dando para o pobre. Tem kardecista fazendo ação social para devolver uma cama porque a enchente levou a cama de alguém. E você brigando, eu quero fazer, eu quero isso aqui, que nem uma criança espiritual, brigando por posições. Se você não quer acabar sozinho, sem amigos, sem companhia, sem ombro para chorar, não seja inconveniente. E eu quero te dar o último versículo para a gente terminar. Provérbios 17, 28. Abre aí. Provérbios 17, 28. A gente termina. Façam tudo sem queixa e sem contenda. Olha lá, ó, vamos olhar ali, ó.
até o insensato. Na King James está, ou na versão apostólica, se você tiver ela aí, está até o tolo. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto ou calado. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Deixa eu ler na minha tradução aqui. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Repita isso comigo. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Isso aqui é forte, né? Então você pode ser tolo, eu posso ser o tolo, mas se eu estiver calado, eu passo por inteligente e sábio. Agora, quando eu falo demais, quando eu contendo por tudo, me torna alguém chato, inconveniente. Ou seja, a luz não brilha em meio a uma geração corrompida e depravada. Amém? Então todo o trabalho que eu tenho é inútil, Paulo diz. Só para a gente terminar, tá bom? O que ele está dizendo aqui, vamos trazer para a igreja? Não faça nada na igreja murmurando e nem contendendo. Está segurando placa? Está entregando envelope? Está ajudando o pobre? Está ajudando o órfão, o necessitado? Não contende, não murmura. É isso que ele está dizendo.